Tá vendo esse site belíssimo em formato planetário que está no ar? Pois bem, não me tomou uma semana, várias IAs, eu até tentei rodar em Workflow, modo Opus 4.8, ficou caríssimo e não ficou bom. Pois bem, aqui é Fable 5, a primeira super IA do planeta, a mais poderosa, a mais inteligente e que não ficou no ar nem por 3 dias e foi banida. E sabe o que é pior? Sabe quem acendeu uma lanterna para o governo americano ir lá e banir temporariamente, assim seja, essa IA? Foi a Amazon, isso mesmo, a Amazon, a mesma que é a maior acionista da Anthropic, aquela que fornece nuvem para esse projeto tão belo ficar no ar, ela vai lá e acende essa lanterna. E daí a gente está aqui na torcida para ela voltar, a gente está super ansioso, porque se ela não volta, ela abre precedentes para as próximas super IAs também serem banidas. Já pensou Gemini, ChatGPT, uma chinês tipo Qwen trazer uma super IA? Vai lá um governo e tum, bane. É sobre isso. Eu sou o Dani, aqui é o Tech Sem Hype. Eu mostro sempre quem ganha e quem perde através da tecnologia. Tá interessante? Vamos ver funcionar, não vamos falar de política, mas vamos falar de futuro. Então vem comigo. Eu consegui pegar a janela. Sim, entrei pela porta da frente e foi legal que o Fable 5 ele portou o meu site WordPress e que usava, não vou dizer que ele era obsoleto, por que não? Porque ele era super atual. Ele tem um bom texto, um bom copy, né? Um visual agradável e um recurso dinâmico que é o postar vídeo em um dos meus 2 canais, que é o Tech Sem Hype e o Ar Livre, que é um lifestyle de corrida de rua. Eu e minha companheira, nós somos ultramaratonistas. Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar também o link aí. Ele portou toda a lógica, trazendo uma escola extremamente sofisticada, fazendo uma redação tanto do texto como visualmente, como também de tecnologias de WordPress para um único HTML com esse carrossel dinâmico. E daí, não é que ele fez, deixa eu mostrar para vocês, não, saiu do plano do vídeo e o site está aqui. Ele entrou em produção no techsemhype.com.br. Eu vou deixar os links fáceis aí na legenda. Então, é um projeto que saiu da prática e eu posso mostrar para vocês que Fable entregou e que sim, ficou o melhor de todos os tempos. Eu jamais havia conseguido, dentro das minhas possibilidades, dos meus conhecimentos, das IAs em que tenho acesso, eu nunca tinha tido um site com tanta qualidade assim. E aí também me fez questionar que muita gente, sabendo que o Fable 5 estaria disponível, foi lá e assinou o pacote Cloud Max, Cloud, sei lá, Pica das Galáxias, desculpa falar assim, e daí em 3 dias, lançam na terça, lá para sexta, aqui caiu no sábado, né, aqui no Brasil, de manhã, já estava fora do ar e você não pode usar aquela IA que você fez um planejamento em cima, que você contava com ela para resolver o seu projeto. E aí, ó, até anotei essa frase que ficou interessante. De repente a gente descobre que assinatura não é posse, acesso não é garantia e nuvem não é soberania. Vamos separar fato de espuma. O que aconteceu é que o governo americano, sim, veio a público e via Anthropic no site oficial anunciou dizendo que o governo dos Estados Unidos suspendeu o acesso ao Fable 5 e ao Mythos 5 por qualquer estrangeiro dentro ou fora dos Estados Unidos. Olha que interessante. Isso inclui clientes, empresas, usuários individuais e, segundo a própria Anthropic, até funcionários estrangeiros da própria Anthropic. E aqui, cara, é muito engraçado porque eles alegaram que poderia ser feito um jailbreak, como se fosse um crackzinho, né? Para conseguir usar Fable exatamente nessas áreas sensíveis que ela modera. Lembra que eu falei que se você usasse Fable 5 para áreas de cibersegurança, questões de política, setores da biologia, coisas sensíveis, ele declina
esse modelo super poderoso e ia automaticamente para Opus 4.8. É exatamente esse sistema aqui. E aí, turma, falar dessa questão, poderia existir um jailbreak, quebrar isso, etc. Aí a coisa ficou abstrata, porque a gente pode dizer que então, quando qualquer IA do planeta, tipo ChatGPT 5.5, Opus 4.8, Qwen, né, e etc., quando eles chegarem perto e esbarrar por questões, e foi interpretado que cibersegurança, essas IAs podem ajudar, então elas estão válidas para serem banidas também. Entendeu como o caminho aqui de interpretação ele é bem tênue? E agora vem a parte mais tech sem hype dessa história, que é sim surpreendente. Vazou em todos os jornais americanos, em mídias especializadas em tecnologia, e que a Amazon teria ido lá, pegou Fable 5 e foi fazer testes mais aprofundados. Mas só aqui um parênteses. Para quem não sabe, a Amazon é sim o maior acionista da Anthropic. Graças a ela investiu bilhões, então o cloud subsiste e ainda consome a sua nuvem. Todo mundo conhece aqui a AWS, é sim a nuvem número 1 do planeta, a mais legal, a mais poderosa, a mais elite, a mais cara, e cloud desfruta disso, dessa parceria, desse acionista mesmo, tanto de dinheiro como em nuvem. E daí, olha que irônico, a Amazon vai lá fazer os testes e parece que ela conseguiu extrair dados sobre cibersegurança de Fable 5. E aí, em vez de ela ficar quietinha, não, ela foi lá correndo avisar o governo americano. E aí a coisa toda começou, um rebuliço. E aí vem algumas questões. Por que será a maior acionista da Anthropic teria interesse de dedar uma coisa dessa? Será excesso de segurança? Será um bom menino que foi lá avisar que algo terrível poderia acontecer? O que será que se passou pela cabeça da Amazon? É esse que é o ponto. E aí aqui eu firmo a minha capa e fica a pergunta entre nós. A Amazon dedou? Dedou, minha gente. Agora vamos ao outro lado, mas sem cair em hype reverso. Vamos lá. Primeiro que o David Sachs, ligado à Casa Branca, ele avisou a Anthropic para que se fizesse um fixo, uma correção rápida, assertiva, ou seria melhor cancelar até ver o que pode ser feito. A gente está falando de uma super IA, não deve ser tão simples fazer correções ou rápido, ok? E aqui, olha o ponto de vista do governo, como faz certo sentido. É assim, se um modelo é poderoso o suficiente para acelerar a descoberta de vulnerabilidades, automação ofensiva ou operação cibernética, esse modelo deixa de ser só um produto. Ou seja, o governo americano olhou Fable 5 e não viu nela uma IA comum sendo aberta ao público, nós mortais, mas ela viu nela uma super IA com potencial de achar vulnerabilidades tão grande como o governo americano, quase que em pé de igualdade, e assim o governo americano se sentiu ameaçado por ela. É essa que é a visão. E aqui a gente cai num outro princípio interessante. Eu uso aqui esse lápis, essa lapiseira, para as minhas anotações aqui na agenda. Ela é neutra para mim, ela é uma ferramenta, mas na mão de um mal intencionado, ele pode usar a mesma lapiseira para causar atrocidades. No caso de uma super IA, na mão de um mal intencionado, é como quase uma bomba atômica. É sobre isso. Quem perde e quem ganha? Bom, quem ganha, eu, Dani, ganhei um site maravilhoso porque tive a sorte de ser rápido, assertivo e depois, bam, caiu tudo e não tive mais como usar. Quem ganha também são os modelos chineses, que são muito mais abertos e podem passar uma imagem de confiabilidade, pois não tem dedo de Washington aprovando ou não. Daí, muitos heads, startups e inovações podem investir em DeepSeek, Qwen, toda essa escola, exatamente por não ter essa interferência. Ficou, olha que irônico, mais confiável os chinas.
se conseguir uma super inovação como foi Cloud Fable. Esses todos ganham. Agora quem perde também é muito triste, olha que a IA fala, perde o dev brasileiro, perde a startup pequena, perde o creator, perde a empresa que achou que bastava pagar a assinatura para participar dessa fronteira. Ou seja, no fim das contas, todos nós perdemos. Aqui algumas travas importantes. Não é que a IA acabou, que o Trump vai proibir tudo, que a Amazon é a grande vilã, que a gente não vai ter mais acesso a Fable 5. Quem dera fosse só isso. A questão é que Fable 5 trouxe uma outra discussão. Ele elevou o patamar no nível dele. Ele nunca esteve na primeira prateleira. Na verdade, a primeira prateleira dele são graus infinitamente mais acima. Não está no nível de Opus, Gemini e ChatGPT. E aqui vem outras questões. Quando a gente vai pensar em Fable 5, temos que pensar sim em satélites, em data centers, em big techs, em políticas mundiais, em políticas públicas, em regulações, em formas de ver o mundo. Tudo isso está sendo discutido agora no entorno de Fable 5, enquanto nós estamos querendo apenas ter acesso a IA apertando um botão. Ah, quem dera fosse simples assim. Seja bem-vindo, nós vamos falar ainda mais muito sobre isso. Aqui é Tech Sem Hype. Ah, de fato, Fable 5 é a IA mais surpreendente de todos os tempos, porque ela conseguiu entregar algo que eu nunca havia conseguido fazer, mesmo sendo um desenvolvedor sênior, dominando o WordPress, tendo acesso às melhores tecnologias de IA. Fable fez uma entrega, sim, de nível surpreendente. Foi até emocionante, eu deixo isso claro no vídeo anterior, eu fiquei chocado, tive que me preparar psicologicamente para saber como falar de vocês. E a minha sorte, vamos dizer assim, é que eu consegui entrar rapidamente pela porta da frente, mas muita gente ficou de fora. E aqui vem uma outra questão. Será que numa próxima Super IA a gente vai conseguir entrar rápido pela porta da frente ou a gente vai ficar de fora? Quem decide quem fica de fora e quem fica de dentro? Eu quero que você diga a sua opinião sincera. Deixa para a comunidade nos comentários, continue apoiando o meu trabalho e já sabem, aqui é Tech Sem Hype.